Oi amores, tudo bem? O tema do vídeo de hoje é bebê no berço ou cama compartilhada. Esse é um assunto que sempre entra em pauta toda vez que um casal está esperando um bebê. Eu optei por colocar o meu filho no berço. Eu vou dividir aqui nesse vídeo com vocês os motivos que me levaram a essa escolha e deixar algumas dicas também que podem te facilitar na hora de fazer essa adaptação. Vem comigo! Bom, vou começar dizendo por que eu optei em colocar o meu bebê no berço desde o primeiro dia, aliás, primeiro não, né? Desde o segundo dia de vida aqui em casa. Eu já contei em outros vídeos aí que no primeiro dia ele engasgou e por conta disso eu fiquei receosa, acabei levando ele pro meu quarto no Moisés, mas a partir do segundo dia ele já foi pro berço e eu vou dizer por que da minha escolha. Eu venho de um grupo de amigos que eu acho que eu sou a última a ter filhos. E a maior parte desses meus amigos compartilharam comigo que colocavam os bebês para dormir no quarto do casal. Ou na cama compartilhada mesmo, que o bebê fica no meio do casal, ou até naqueles berços que acoplam na lateral da cama. E existem sim vários pontos positivos, só que eles me alegaram que tiveram bastante problema em relação ao casal, ao relacionamento, porque depois de um certo período ficou difícil tirar o bebê da cama ou o bebê do quarto dos pais. Pelo bebê, por uma segunda adaptação que ele vai ter que fazer, de passar para o quartinho dele, ele já teve que fazer uma no quarto dos pais, e aí depois ele passa pela segunda no quarto dele. E também pela mãe, porque muitas mães relatam que depois de um certo tempo, acabam se acostumando com aquela situação e ficam inseguras em colocar o bebê para dormir no outro quarto. Ou seja, o tempo foi passando, o bebê foi crescendo e ele continuou no quarto dos pais. Isso acarretou uma série de problemas com o casal. E eu observava isso e pensava que eu não queria isso pra mim, que eu acharia saudável colocar o bebê pra dormir no quarto dele, pra preservar o mínimo de intimidade do casal, porque a gente já é uma mudança tão maluca na vida dois, que eu acho que o que a gente puder preservar, se a gente tiver um cantinho para qual a gente volte e a gente se conecte de novo, eu acho que ele deve ser mantido. Mas nem tudo são flores, não é verdade? E como eu gosto de falar a real aqui no canal, eu vou dividir também um ponto bem negativo, porque eu acho que só a mãe nesse momento que pode dosar o que funciona, o que é melhor para cada casal, para cada bebê e principalmente para o bem-estar dela. Porque o lance de você colocar o bebê no quarto te dá um pouquinho mais de trabalho sim. A mãe principalmente, né, que se dedica aí quase que 100% do tempo para o bebê, que tem a questão também de amamentar, o tempo inteiro sendo solicitada de madrugada, chega uma hora que a gente está exausta. E a distância da nossa cama até o quarto do bebê, gente, ela fica imensa, ela fica gigante. Depois de um mês, então, você quer logo pegar o bebê, colocar no quarto e ai, que se dane todo o resto, entendeu? Só que a gente sempre tem que pensar a longo prazo quando a questão é maternidade. Eu tinha muito isso na minha cabeça quando as coisas apertavam, que eu achava difícil, que eu tinha essa vontade de mudar de ideia, eu pensava a longo prazo e eu resistia, vinha uma força do além e lá ia eu de novo caminhando pelo corredor até o berço do bebê para dar de mamar e qualquer outra necessidade dele. Então, assim, é de se levar em conta o cansaço da mãe, que é realmente uma fase exaustiva, muito, mas eu acredito nos benefícios do pós, então vale a pena. Agora tem o lance que toda mulher fala, eu não tenho segurança de deixar o bebê no berço e eu ir pro meu quarto. Eu entendo, no começo também foi uma adaptação minha, mas existem algumas coisas que eu fiz aqui em casa que me deixaram mais seguras para que o bebê fosse pro berço. A primeira delas que eu quero compartilhar com vocês é, se você tem a ideia de deixar o bebê num outro quarto, tenha uma boa babá eletrônica. Isso você vai entender que vai te dar uma segurança muito grande para você ficar distante fisicamente do seu filho nessas horas de sono. Porque a babá, principalmente aquelas que têm imagem e som, elas te tranquilizam muito, porque qualquer olhadinha que você der na imagem, você está vendo tudo que está acontecendo com o seu bebê e o som dela, ele é muito potencializado. Qualquer resmungo que o bebê dá no berço, lá no seu quarto, parece que ele está abrindo o maior berreiro. Então, com o tempo, eu fui ficando super segura em relação a essa tecnologia, eu confiei realmente na babá, e isso daí acabou me trazendo um sono tranquilo, porque qualquer coisinha, às vezes o Bernardo se mexia no berço, eu já escutava, eu já acordava. Por várias vezes, inclusive, eu diminuí o volume da babá eletrônica, porque quando eu deixava no máximo, eu mal conseguia dormir, porque ele qualquer mexidinha, eu despertava e eu olhava, na verdade ele estava realmente só se mexendo. Então eu acho que esse é um item indispensável se você está procurando colocar o seu bebê no berço. Procure uma boa babá eletrônica, eu tenho certeza que vai te ajudar muito nessa decisão. Quero mostrar para vocês aqui, olha minha babá
babá, eu instalei ela aqui no pé do berço e eu, para facilitar, coloquei no berço mesmo um preguinho para eu poder pendurar ela aqui, porque eu não tinha prateleira ou qualquer outro lugar que eu pudesse colocar ela num melhor ângulo. Então eu coloquei um preguinho no berço, pendurei ela e aqui ela fica. E eu tenho visão do berço todo. Olha só a imagem dela, é super nítida. Essa daqui é legal porque ela tem, dentre outras funções, ela mede a temperatura do quarto do bebê, ela tem a opção de você apertar um microfone e você falar com o bebê, então o som sai aqui, de alguma maneira ele escutando a voz da mãe ele se acalma. E essa daqui também, ela, através de um sistema aqui, você pode acionar as musiquinhas, tem umas musiquinhas de bebê que tocam aqui no berço, também serve para acalmar o bebê em algum momento que você precise. Mas isso tudo, gente, é um plus, vamos dizer assim. O que é bacana? A imagem e o som. Ela tem aqui, olha, eu vou até falar, você vai começar a dar eco aqui, mas só para mostrar para vocês como é alto, baixar aqui de novo, o som dela. Então isso realmente dá muita segurança pra gente, uma boa imagem e um bom som. E tem também um movimento de câmera, olha só. Você consegue, através da tela dela, mexer a câmera para onde você quiser, para posicionar melhor, tanto para os lados como para cima e para baixo. A segunda dica que eu deixo aqui com vocês é para colocar um redutor de berço no berço do bebê. Vocês já ouviram falar do redutor de berço? Ou conhecido até como ninho de berço? É isso daqui, olha. É um mini berço, vamos dizer assim, que você coloca dentro do bercinho do bebê e a finalidade disso daqui é fazer com que o bebê se sinta mais acolhido, que ele se sinta abraçado, mais quentinho e assim, desse jeito, ele não rejeita tanto o espaço onde ele está. Muitas mães no início têm sucesso no processo de colocar o bebê no berço, logo nos primeiros dias, através daquela trouxinha, que é aquele cobertor que vai enrolado no bebê, que segura os bracinhos e deixa ele mais acolhido. Aqui em casa isso não funcionou porque o Bernardo sempre foi muito agitado, aliás, desde a barriga ele se mexia muito, e aqui fora não foi diferente. Então toda vez que a gente prendia ele ficava super irritado, ele não dormia e ele ficava o tempo inteiro tentando sair dessa trouxinha. Então isso só se resolveu quando eu coloquei o redutor, que foi mais ou menos depois de uma semana de tentativa, e aí sim ele começou a ter uma noite de sono tranquila. Um outro ponto da trouxinha é que ela pode funcionar logo nos primeiros dias, um mês e meio no máximo, porque depois o bebê começa a ficar mais ativo e ele já não aceita mais essa trouxinha. Então aí sim também entra esse bercinho, esse daqui na verdade eu usei até o 3º mês do Bernardo, e aí depois ele ficou grande e não cabia mais, ele começou a se bater, eu tirei. E depois eu vou falar o que eu fiz no berço também para acostumar ele nesse espaço todo. Porque a grande questão é, os bebês eles não sabem lidar com esse espaço, com essa liberdade toda, logo que eles saem da barriga da mãe, eles ficam inseguros. Por isso que muitas mães têm dificuldade em colocar no berço, mas com isso daqui acabam-se os problemas. Só quero dividir com vocês que esse modelo aqui de redutor, de ninho, ele é muito legal porque ele tem, olha, esses furinhos em toda a lateral, que permite que o bebê respire com tranquilidade. Existe uma preocupação muito grande, né, do oxigênio estar circulando em abundância no local onde o bebê dorme. Então esse modelo aqui eu indico por conta disso. É mais uma coisa para nos deixar seguras na hora de dormir. Bom, mais pra frente, depois do 3º mês e meio, eu tirei o Bernardo aqui do ninho e coloquei ele direto no berço. Ele já estava mais habituado, já estava mais seguro com o quarto dele, mas foi um momento também que eu comecei a colocar algumas coisinhas aqui de enfeite para ele se habituar ao quarto e para que esse momento dele aqui no berço fosse um momento prazeroso para ele, para que ele reconhecesse o ambiente dele. Isso foi importante. O berço, ele sempre tem que ser um lugar de aconchego, de brincadeira, de acolhimento para o bebê. Eu vejo que às vezes algumas mães não sabem o que fazer muito com a criança está chorando e acabam deixando no berço. Não sei, eu tenho a impressão de que isso pode ter uma leitura errada para o bebê, porque às vezes no momento que ele chora é o momento que está precisando de alguma coisa. E ele ser deixado no berço, ele vai acabar relacionando o berço com algum momento que não é de prazer. E aí a adaptação mais na frente fica um pouco mais difícil. Então, desde o início eu tive a preocupação de deixar o berço um ambiente agradável para ele,
com distração, algum lugar que ele soubesse que ele não estaria sozinho, que ele teria amiguinhos e musiquinhas e que eu também sempre estaria presente. Qualquer chorinho que ele dava, qualquer solicitação, eu vinha, eu atendia, eu acolhia e depois voltava ele pro berço novamente. Bom, foi assim que eu fiz aqui em casa, tive sucesso, por isso estou aqui compartilhando, e eu devo dizer que para mim é muito gratificante ver o meu bebê aqui no quartinho dele, se sentindo seguro. Hoje ele tá com 9 meses e ele adora ficar aqui, ele acorda sem choreiro, ele se diverte com o móvel, com os ursinhos, é muito bonitinho. Eu fui ter o meu quarto próprio depois de adolescente e poder proporcionar esse momento para ele, a gente faz o quartinho com tanto carinho, né? Por que não colocá-lo aqui e fazer desse um ambiente realmente do bebê? Bom, eu espero que vocês tenham gostado das dicas e a gente se vê na próxima semana. Um beijo e até lá!